O protagonista desse filme não é vítima da própria doença. Escolhe esquecer o que o incrimina. Escolhe apagar a única pessoa que lhe diz a verdade. Escolhe, de olhos abertos, o homem que vai matar em seguida. Memento não é um filme sobre um cara que perdeu a memória. É sobre um cara que percebeu que, sem memória, ele pode construir a verdade que quiser e mata para mantê-la de pé. Esse filme do Nolan de 2000 é um dos casos mais limpos que existem de um filme onde todo o departamento, fotografia, montagem, som, arte, atuação, encena a mesma ideia, onde a forma não ilustra o tema, ela é o tema. Eu vou tentar te mostrar isso peça por peça. Tudo nesse filme existe para te colocar dentro da cabeça quebrada, zoada do Leonard, de modo que nada vai existir para descrever o mundo de fora. Você já entra perdido. A primeira imagem é uma foto de Polaroid, mas em vez de revelar, ela some. Uma bala volta para a arma, tudo de trás para frente. Isso se transforma em um contrato. O filme te avisa, nos primeiros segundos, de três coisas ao mesmo tempo. O tom vai ser frio e violento. A causa vem sempre depois da consequência, e você vai ter exatamente a mesma falta de informação que o protagonista. Você não vai descobrir o futuro, vai descobrir o passado. E é importante que ele estabeleça isso logo de cara, porque é a linha de base do filme inteiro. O normal aqui é estar desorientado, é o grande trunfo do filme. A partir de agora, não saber é o estado padrão. O nome do protagonista é Leonard. Não consegue formar memórias novas. A cada 3 minutos, mais ou menos, tudo reseta. Para se orientar, criou um sistema. Tatua fatos no corpo, fotografa tudo com uma câmera Polaroid, escreve bilhetes. E persegue um único objetivo: encontrar e matar o homem que estuprou e assassinou a sua esposa. Um homem que ele só conhece pelas iniciais, John G. Mas eu queria que você reparasse como a fotografia inteira trabalha para te prender a cabeça dele. Primeiro, o que o filme te nega. Num filme comum, quando uma cena começa, você quase sempre ganha um plano de estabelecimento, que é aquele plano mais aberto, logo no início, que te diz: estamos em tal lugar, é de dia, é aqui. É ele que te ancora. Esses planos são muito breves quando não negados. O comum é que você começa já em cima do Leonard, sem te dizer onde você está exatamente no tempo. E essa ausência é a coisa mais importante da fotografia do filme. Você fica sem chão temporal, exatamente como ele. Segundo, o que a lente faz. Nolan filmou com lentes longas de 75 mm. Essa lente longa, ela vai comprimir o espaço, ela achata a distância entre o rosto em primeiro plano e o fundo. Ao mesmo tempo, joga esse fundo para fora do foco. Na prática, o que isso faz na imagem? O Leonard já aparece como uma figura recortada, quase colada na sua cara, e um mundo atrás dele vira uma mancha achatada e real. Você não consegue se apoiar no cenário porque a própria lente vai o dissolver. Soma a isso uma câmera na mão nas cenas coloridas, sempre trêmula, e você fica grudado na perplexidade dele sem ter para onde fugir. Terceiro, a textura. A imagem tem um granulado saturado que lembra as próprias Polaroids que ele carrega. Polaroid, vocês vão ver o quanto que ela é, digamos, suspeita. Como se a realidade inteira tivesse a mesma qualidade precária, meio degradada, das fotos com que ele tenta desesperadamente agarrar o mundo e falhar. Nada disso vem como uma firula estética. Eu entendo muito mais como uma regra-mãe, do qual todo o resto do filme deriva. A imagem não te mostra o mundo como ele é. Te mostra o mundo como Leonardo o sente, em fragmentos sem o antes confiável, sempre precário, mas sem esfregar na nossa cara um certo surrealismo. A imagem parece realista, porém tem pequenos detalhes que fazem isso escapar. O ponto mais importante desse filme é que a montagem dele é a própria história, ou a própria narrativa. Memento tem duas linhas de tempo.
e o filme te avisa qual é pela cor. E tenta guardar isso porque eu vou tentar desenvolver isso mais ao longo desse vídeo. As cenas coloridas correm de trás para frente. Cada cena colorida termina exatamente no ponto onde a cena anterior, que você acabou de ver, começou. É quase um dominó ao contrário. Você recebe primeiro a consequência e só depois, na cena seguinte, a causa que levou até ali. Você está sempre entendendo o que antes do porquê. As cenas em preto e branco fazem o oposto. Correm para frente na ordem normal. Nelas, o Leonard está quase sempre sozinho. Um quarto de motel, teorizando sobre a própria condição e contando a história de um sujeito chamado Sam Jenkins. Um caso do passado dele que parece explicar como ele, Leonard, funciona. E aqui vale nomear a técnica, porque ela tem nome. Quando o filme corta entre duas ações ou situações diferentes, para que você relacione as duas na cabeça, isso se chama montagem paralela. O uso clássico é no espaço. Duas coisas acontecendo em lugares diferentes ao mesmo tempo. Tipo, mocinho correndo enquanto a bomba conta o tempo. Noah faz uma coisa que eu considero muito mais interessante. Ele monta em paralelo no tempo. Duas linhas temporárias inteiras correndo em direções opostas, cortadas uma contra a outra. Você é obrigado a construir a relação entre elas com a sua própria cabeça. O filme nunca costura isso para você. E a sensação que essa montagem provoca é o ponto inteiro do filme. Você fica desorientado, sabe o que aconteceu, mas não sabe bem o porquê. Desconfia de todo mundo porque cada cena nova reescreve o julgamento moral da cena anterior. Alguém que parecia aliado numa cena vira suspeito na seguinte, já que a seguinte é, na verdade, o que veio antes. Foi exatamente assim que Nolan explicou a escolha. Como você dá ao público a experiência de não conseguir lembrar. Você estrutura o filme de trás para frente. Ou seja, o Nolan aqui não faz uma confusão gratuita, não é um mero ornamento técnico. Eu consideraria que é quase uma empatia forçada por meio da forma. Você não assiste à amnésia do Leonard de fora, você é obrigado a senti-la por dentro. E repara que existe uma espécie de economia rígida nesse filme. Cada plano ele se paga, entre aspas. Cada bloco invertido termina no ponto exato onde o próximo começa. Não dá para você remover uma única peça sem quebrar essa linha toda do dominó. Cada cena vai revelar uma peça da trama. Nenhuma mais, nenhuma menos. É um mecanismo quase de relojaria que vai marcar toda a filmografia do Nolan. Eu gostaria de enfatizar que a linha que parecia o chão firme do filme é justamente a que puxa o tapete. Na primeira vez que você assiste, você acha que a genialidade está toda na linha colorida. É o de fato que é mais comentado. A que anda para trás. E faz todo sentido achar isso. É ela que te deixa desorientado. É ela o truque visível. É ela que todo mundo comenta quando fala de Memento. A linha preto e branco, que costumeiramente se trata como um pano de fundo, como contraponto, um respiro entre as cenas coloridas, também mais agitadas, no qual Leonardo sozinho, no quarto, falando ao telefone, teorizando. E ela parece a linha confiável do filme, por dois motivos. Primeiro, porque ela anda na ordem certa, na direção que a gente entende. Segundo, porque a gente sempre volta para ela, e aquilo que a gente sempre retorna começa a parecer terreno seguro. E tem até uma escolha da direção de arte que reforça essa impressão de que o preto e branco é o lugar verdadeiro do protagonista. Repare que nessas cenas em preto e branco, o quarto tem um olhar a mais. Objetos que parecem mais dele, mais pessoais, um espaço um pouco mais habitado. Já nas cenas coloridas, o impessoal é a regra, o hotel genérico, nada que gruda, nada que vem nesse personagem. Então o preto e branco se apresenta como o lugar onde Leonard é mais ele mesmo, mais íntimo, mais confiável. É importante que guardemos essa sensação de confiança, porque agora preste atenção no que acontece quando as duas linhas se encontram. O filme foi construído inteiro para isso.
a linha colorida recuando no tempo, a linha preto e branco avançando no tempo. As duas convergindo para um único ponto. E no instante exato em que colidem, o preto e branco vira cor. Literalmente, na tela, a imagem ganha cor. É o ponto de junção do quebra-cabeça de Nolan. E aí que a minha ficha caiu. A linha que avança não era plano de fundo coisa nenhuma. Ela estava construindo o sentido o tempo todo, no mesmo peso que a outra. Ela não é o contraponto da linha que retrocede. Ela é a outra metade do mesmo mecanismo. Quando as duas se tocam, elas comentam uma a outra. Passagens que você viu lá atrás na linha colorida ganham um outro significado, algo completamente novo à luz do que o preto e branco te contou. E o contrário também. Uma linha reescreve a outra. E essa percepção muda o que você entende de duas técnicas do filme de uma vez só. Aquela codificação de cor que eu falei no começo não era só um mapinha para você não se perder entre as duas linhas. Serve para isso também. Era um segundo sistema de orientação, um sistema traiçoeiro, porque a linha que ele te ensinou a tratar como mais confiável é a que mais engana. E aquela montagem paralela invertida não estava ali só para te desorientar cena a cena. Ela estava aguardando para o ponto de encontro uma reavaliação de tudo que você viu até então. Porque é justamente no preto e branco, a linha confiável, que o Leonard conta a história de Sammy Jenkins. E essa história, que no encontro final, se revela uma projeção do próprio Leonard. O caso que parecia explicar a condição dele era, na verdade, ele contando sobre si mesmo sem admitir. O narrador mais confiável do filme é o mais mentiroso de todos. Eu reparei numa coisa também. A trilha sonora já sabia disso o tempo inteiro. O compositor, David Julien, descreveu as cenas coloridas como densas e clássicas, e as cenas em preto e branco como opressivas e roncantes. Ou seja, no nível do som, a linha supostamente confiável sempre foi tratada como a mais sufocante, a mais pesada das duas. A música te avisava, por baixo, o que a estrutura só ia confirmar lá no fim. Dessa forma, não existe um chão firme nesse filme, nem na estrutura, nem na cor, nem no som, nem no personagem. E o mais impressionante é que o filme te faz descobrir isso pela própria forma, pela montagem, pela cor, pela trilha, e nunca por uma fala explicando. Você não é informado do que não há, você não é informado de que não há chão, você sente o chão sumir. É por isso que eu afirmo, o protagonista não é vítima da condição, ele é o agente ativo da própria ilusão. Tem um personagem, o Ted, que ronda o Leonard o filme inteiro, talvez amigo, talvez inimigo. O filme mantém isso deliberadamente ambíguo. E é o Ted quem, no final, diz em voz alta a verdade que o Leonard não queria ouvir. Você não quer a verdade. Você inventa a sua própria verdade. Porque a vingança do protagonista já aconteceu. Ele já matou o homem que procurava, antes mesmo do filme começar. O que ele faz agora, nesse loop, é caçar novos alvos e chamar cada um de John Dee. E recomeçar do zero. Ele transformou o luto no emprego sem fim. Porque uma pessoa com uma missão é uma pessoa que ainda tem um motivo para existir. E o Leonard precisa desesperadamente de um motivo. Nesse ponto surge a decisão mais importante dele. Quando o Ted conta a ele toda essa verdade, o Leonard faz uma escolha consciente. Ele olha diretamente para a verdade e decide apagá-la. Anota a placa do carro dele como se fosse uma pista nova, uma peça a favor da caçada. Se programa ali mesmo para transformar o Ted no próximo alvo. Ele escolhe ativamente qual pedaço do passado vai lembrar e qual vai enterrar. Não é a doença fazendo isso por ele. É ele usando a doença para dar um motivo de existência para ele. Essa é a fratura no centro do filme. E ela fica mais clara quando a gente separa dois termos que costumam se confundir. De um lado, tem a caracterização.
É como o personagem se apresenta na superfície, uma fachada. A caracterização do Leonard é de uma vítima metódica, disciplinada, em busca justa de uma justiça. Do outro lado, tem um caráter. E um personagem de fato é lá no fundo, revelado pelas escolhas dele sob pressão. E o caráter do Leonard é o de um homem que fabrica um propósito falso, porque a verdade de fato, a de que ele mesmo pode ter causado a morte da esposa, é insuportável demais para encarar. Quando a caracterização e o caráter se contradizem desse jeito, é exatamente ali que mora o núcleo dramático de um filme. Memento constrói a obra inteira dentro dessa contradição. E é por isso que a atuação de Guy Pearce funciona por subtração. Subtração aqui quer dizer que ele entrega de menos, não de mais. Fosse contido, quase neutro, um jeito quase mecânico de fazer as coisas. Não é uma interpretação de grandes explosões emocionais. É uma questão de olhos, os momentos decisivos, e que os olhos dele revelam é o instante preciso em que ele sabe a verdade, escolhe negá-la. É um trabalho de microexpressão, não do discurso. E sem essa performance, o final seria mais fraco. O filme passa quase 2 horas fazendo torcer por esse homem, dar simpatia por ele, só para te mostrar lá no fim exatamente para o que você estava torcendo. O tempo todo. Você se engana, Leonard se engana. Mas somente um deles escolheu fazer isso. Tem algo que é interessante reparar na dinâmica do filme, que é a dinâmica de poder de cada cena. Toda vez que Leonard está com o Ted, ou com a Natalie, a outra figura que o manipula ao longo do filme, o poder está do outro lado. Nunca do lado dele. Porque o poder nesse filme pertence a quem tem memória. Eles lembram, ele não. Então eles direcionam cada ação dele e ele obedece sem nem perceber que está obedecendo. E tem uma ironia cruel. O sistema de tatuagens e fotos que ele criou para se proteger é justamente o que torna manipulável. Basta alguém plantar um fato falso, uma foto com uma legenda mentirosa, com uma anotação induzida, e o Leonard vai carregar aquilo como verdade absoluta para o resto da vida, sem nunca poder checar. A ferramenta de defesa dele é a porta de entrada para a manipulação. E a direção sabe disso e escreve esse desequilíbrio na própria forma. Mas separa que aquilo que eu falei para os outros personagens vale para ele também. Ele se torna um outro que se manipula. E a direção sabe disso e escreve esse desequilíbrio na própria forma. E para que a câmera muda de comportamento conforme a linha do tempo. Nas cenas coloridas, ela é a câmera na mão, mais trêmula, nervosa, subjetiva, te jogando dentro da experiência do protagonista. Nas cenas em preto e branco, ela fica formal, parada, distante, testemunhando de fora, quase no estilo noir clássico. Isso é decupagem trabalhando. E aqui decupagem é um modo como uma cena é decomposta em planos e ângulos. É o conjunto de escolhas de onde a câmera fica e como ela corta. A decupagem aqui está o tempo todo te lembrando quem controla a situação, que nunca é ele. Ele é filmado quase sempre no nível do olhar, nunca numa posição de poder, coerente com o que é peça, não jogador. Lembrando, peça de si mesmo também. E isso muda quem é, de fato, o antagonista do filme. Na superfície, os antagonistas são Ted e a Natalie, pessoas com desejos e planos próprios, que usam Leonard como uma arma descartável para resolver os problemas delas. Mas se você olha para a estrutura, o antagonista de verdade é outro. É a própria falta de memória do Leonard. As pessoas são aquelas que se aproveitam dela. E as duas leitoras não brigam entre si. Uma é o antagonista dramático, quem age contra o herói, e a outra é o antagonista estrutural, a força interna de que todos os outros se aproveitam. Os pontos cegos do Leonard não são inteiramente dele. Foram construídos, em boa parte, pelas pessoas ao redor. A gente gosta de acreditar que a nossa certeza é uma coisa nossa, própria, autêntica. Memento sugere o contrário.
que boa parte da certeza que a gente carrega foi instalada por outros, por gente que sabia exatamente onde ficavam os nossos vazios e o que colocar dentro deles. Repara onde esse homem vive. Motéis intercambiáveis, prédios abandonados, bares sem cara nenhuma. Nenhum lugar gruda num espaço sem identidade. Esse cenário genérico e barato é porque Leonard, de todo modo, não conseguiria fixar lugar nenhum. O espaço vazio reflete o não pertencimento dele, e o quarto de motel é montado como uma extensão do cérebro dele, coberto de notas, bilhetes e fotos polaroides cobertos na parede. É a memória do Leonard literalmente posta para fora, externalizada, pendurada. O corpo vai trabalhar na mesma lógica. As tatuagens são o filme inteiro em miniatura. A permanência da tinta gravada na pele contra a fugacidade absoluta da memória dele. Mas repara uma coisa: essas tatuagens não respondem nada. Elas geram dúvida. De um dia, e matou minha esposa, tatuada no peito. Afirma uma certeza que o filme passa 2 horas desmontando. O corpo do Leonard é um documento vivo, só que é um documento não confiável, escrito por um homem que decidiu de antemão o que ele queria que fosse verdade e depois se obrigou a acreditar. No fim, tem um monólogo. O Leonard diz: eu tenho que acreditar no mundo fora da minha própria mente. Tenho que acreditar que minhas ações ainda têm significado. E aí, tudo que a gente viu ao longo do vídeo converge num só ponto. A fotografia que te prende a cabeça dele. A montagem invertida que te faz sentir a amnésia por dentro. O som que te coloca no fluxo do pensamento dele. A direção de arte externaliza a memória nas paredes e na pele. A atuação que esconde a verdade nos olhos. Cada parte desse filme, sem exceção, encenando a mesma e única ideia. E essa ideia é uma tensão. No plano amplo, no plano dos acontecimentos, tudo é incerteza. O protagonista não sabe o que é real e nós também não. Mas no plano imediato, no instante presente, existe uma certeza absoluta. Porque para ele, só resta um instante. É a única coisa que sobra quando a memória escorre. E é aí que ele se agarra. Ele escolhe acreditar, esquecer, continuar. E o filme não te dá uma catarse, não te dá alívio, não diz o que pensar. Ele apenas faz montar o quebra-cabeça com as próprias mãos. Sentir a desorientação por dentro do corpo e depois te deixa sozinho com a pergunta que abriu esse vídeo. Quanto da verdade que te dá propósito você de fato construiu? E quanto você só escolheu acreditar?